E aí galera do Vale, tudo bom? Eu sou o professor Rafael do Vestibular em Cena e hoje nós temos aqui uma participação especial com o professor de Biologia Heron do Biocrio, canal Biocrio no YouTube. E nós vamos falar de Enem, que está se aproximando, e a temática Biologia, não é, professor? Perfeitamente. Na verdade, dentro do tema Biologia, agradecendo aí o convite de vocês, nós vamos falar sobre doenças e prevenção a doenças no Enem. O Enem sempre contempla esse assunto. Ele vai trabalhar a questão do ciclo de parasitas. Ele vai, com toda a prova, pensar um pouquinho em quais são com a forma de contaminação, como se dá a contaminação e, portanto, qual é a prevenção. Mas a prova do Enem tem uma pegada diferente, que é sempre aquela questão social envolvida. Então, na questão da prevenção a essas doenças, existe a participação do governo nisso. Então, as medidas de caráter de saneamento básico são fundamentais para evitar esses tipos de doenças. Então, a primeira coisa é ciclo de parasitas, contaminação e prevenção às doenças. Ótimo. A segunda coisa tem a ver com a vacina e soro. A prova do Enem sempre volta a esse tema. A importância da vacinação também como prevenção a vários tipos de doenças. Você tem que fazer a distinção entre vacina e soro. Lembra, vacina é aplicado no paciente antígenos inativos e isso estimula o organismo à produção de anticorpos. Portanto, é uma prevenção ativa. Já no caso do soro, você recebe anticorpos prontos, é passivo, para que você então cure uma doença que já está instalada. É isso aí. Excelente. Obrigado, professor. Isso. Acompanhe-nos no canal aí, Biocrio, Vestibular em Cena. Abraço, vai. Abraço para vocês. Olá pessoal do Vale, sexta-feira o Vestibular em Cena aqui com vocês, com o professor Rafa Pirata de Atualidades. Mas hoje, né, Rafa, ele vem aqui com a gente para conversar sobre História da Arte. Exatamente. Muito recorrente no Enem, o Enem que tá aí já na sua porta. E o Rafa, na verdade, vai fazer 2 vídeos com a gente, tá? Seguindo uma linha do tempo. Exatamente. Da História da Arte. Vamos lá, Rafa. Então, a gente vai focar aqui na questão do Enem, né? Numa interpretação de História da Arte para o Enem, mas você poderia expandir isso para diversos outros vestibulares. E a gente vai falar nesse primeiro encontro a respeito de História da Arte na Antiguidade Clássica Greco-Romana e no segundo momento agora a gente vai falar de arte para o cristianismo medieval, em especial Europa Ocidental na Idade Média. A tradição greco-romana é uma tradição que a gente poderia dividir em 2 partes, né? Os gregos mais idealistas, uma idealização da beleza, o campo de estudo disso seria o campo da estética, a valorização do belo, né? Que em filosofia também temos uma série de intelectuais que acabam trabalhando com esses conceitos a respeito da beleza nas artes. E no caso romano, eles não seriam tão idealistas quanto os gregos, mas mais realistas, naturalistas. Os gregos com culto ao corpo, a representatividade da sua mitologia, seja no teatro, na escultura, na pintura, na música, a valorização das histórias mitológicas que são próximas das condições humanas de existência, né? Os deuses gregos são similares à condição humana de existência. Então você verá, principalmente no teatro e nas esculturas, essa idealização do belo, a idealização do corpo. E, junto a isso, o racionalismo, a simetria e o equilíbrio. Platão e Aristóteles gostam de trabalhar muito com a ideia de que essa arte é uma arte representativa, mimética, vamos dizer assim. A arte romana, muito mais ligada à questão do realismo, ela você encontrará muito nas esculturas romanas as imperfeições do corpo. E é uma arte politizada, principalmente a partir do Império, né? Você verá a arte, seja na escultura ou mesmo, né, na pintura, uma arte que faz uma publicidade do Império e dos valores romanos de governo. E, enfatizando também, os romanos são muito conhecidos pela sua arquitetura e engenharia civil. A construção civil romana também é um marco artístico da tradição clássica. Na Idade Média nós temos um tipo de movimento diferente desse. Com o advento do cristianismo na Europa Ocidental, e aqui não nos interessa falar da arte islâmica, matemática, da arte de tradição hebraica ou bizantina, né, dos mosaicos, mas a arte ocidental, você tem que destacar no Enem talvez 2 momentos aí, né? A primeira metade da Idade Média, a Alta Idade Média, com a arte românica, os monastérios das igrejas então isoladas, que não tem muitos detalhes, né, no sentido assim estético dos detalhes,
e a arte gótica, que é uma arte urbana do advento das cidades, do advento aí do comércio burguês, é uma arte que está no centro das cidades e de um detalhamento extraordinário, desde as rosáceas até mesmo dos arcos internos, das naves, da arte, vamos dizer assim, das grandes catedrais, né? Notre Dame, por exemplo, uma catedral famosa, tradição gótica. A arte gótica, gótico remete aos bárbaros, aos godos, uma arte então que tem relação do cristianismo aos antigos reinos bárbaros. Então, dois momentos aí, greco-romanos, racionalismo e uma estética de idealização da beleza com os gregos, do realismo com os romanos, e uma arte cristianizada nas igrejas, o discurso de Cristo, seja na arte românica, isolada, monástica, ou na arte das catedrais, áreas urbanas. Muito Beleza? bom, né? Tem informação pra caramba aqui. Veja que o Vestibular em Cena está indo a fundo na sua preparação para o Enem. Que bacana. A gente volta semana que vem com o Rafa para dar continuidade à história da arte. É isso aí. Até lá. Obrigadão. Obrigadão. E aí galera do Vale, tudo bem? Como é que vão os seus estudos por aí? Hoje eu gostaria de bater um papo com vocês a respeito de um feito inédito ocorrido há 60 anos atrás, a conquista do espaço pela humanidade. As imagens que nós estamos vendo foram realizadas pela União Soviética durante a missão de Yuri Gagarin. Porém, para que nós conseguíssemos dar esse passo largo em direção à conquista do espaço, foram necessárias muitas tentativas. O nome principal dessa história é Korolev. Ou melhor dizendo, ele foi o cientista por trás de todo o movimento, de todas as experiências que conseguiram mandar a cachorrinha Laika para o espaço em 1957. Infelizmente eu não tenho aqui o livro em mãos porque ele ainda não chegou nas livrarias, mas a editora Boitempo lançou, há coisa de um mês atrás, um livrinho chamado Laika. Essa HQ, essa história em quadrinhos, vai contar para você os desafios de um cientista chamado Korolev, que ousou desafiar o regime soviético, tentando de fato encontrar uma maneira de nós lançarmos um satélite artificial em direção à órbita terrestre. A primeira iniciativa dele foi com o Sputnik 1, que era uma espécie de uma esfera metálica de 1 metro, que de fato conseguiu alcançar a órbita. E a segunda iniciativa dele foi mandar a cachorrinha Laika, que era uma cachorrinha de rua, era uma cadela qualquer que foi treinada justamente com essa missão espacial. E ela conquista o espaço em novembro de 1957. À época, a iniciativa do regime soviético era celebrar os 40 anos da Revolução Comunista. Então aqui nós já temos informações bastante preciosas para você que vai prestar vestibular nesse ano. Em primeiro lugar, a presença de Korolev, um cientista jovem que desafia o regime soviético para poder lançar um satélite artificial na órbita terrestre. A tentativa de nós lançarmos um ser vivo rumo à órbita, só que esse ser vivo à época foi uma cachorrinha, a Laika. E num terceiro momento, para a gente terminar, com essa iniciativa em 1957, então está iniciada a chamada Corrida Espacial, The Space Race, como diziam os norte-americanos lá na década de 60. E aí, inevitavelmente, o tempo histórico se torna cada vez mais veloz, mais acelerado, porque nós vamos passar a confundir progresso tecnológico, progresso científico, com necessariamente um progresso histórico. Tá legal? Então fiquem atentos porque a história da cachorrinha Laika é bastante valiosa para vocês nos vestibulares desse 2017, que aliás é quando nós estamos celebrando, ou seja, existe uma série de movimentos históricos, uma série de eventos históricos para poder celebrar os 100 anos da Revolução Russa. Tá legal? Bom, continue nos acompanhando aqui na página do Vale. Lembre-se, lá no canal do Vestibular em Cena você já tem uma série de vídeos, todos realizados aqui pelo jornal, tá certo? Um beijo, um abraço e um ótimo fim de semana. Olá, galera do Vale! Estamos na reta final pro Enem. Meu nome é Tati, eu sou do canal Historizando de BH e eu vim contar um pouquinho pra vocês de história. Não é de agora que a Coreia do Norte com Kim Jong-un anda causando nos noticiários, mesmo porque a divisão da Coreia acontece ao final da Segunda Guerra Mundial. E nessa divisão em que o Norte acaba ficando com a União Soviética e o Sul com os Estados Unidos, é que o sistema socialista e capitalista são instalados
instalados na Coreia. E mesmo com a independência desses dois países, eles permanecem com essas ideologias, fazendo com que, em 1950, a Coreia do Norte, com o avô do Kim Jong-un, ataque a Coreia do Sul, querendo então unificar as Coreias em apenas socialista. Mas os Estados Unidos apoiam a Coreia do Sul contra a Coreia do Norte, que tem apoio da China e da União Soviética. Essa guerra dura 3 anos, mas não consegue resultado nenhum. Apenas diversas mortes, tanto de coreanos quanto de soldados chineses. E em 1953, o vovô do Kim Jong-un assina junto com a Coreia do Sul o armistício de Panmunjom. Esse armistício coloca fim na guerra, mas não coloca fim às rivalidades entre as Coreias, porque a gente sabe muito bem que os ditadores da Coreia do Norte são mestres em provocar a Coreia do Sul. E o Kim Jong-un vai além, ele provoca também os Estados Unidos. Então é bom tomar cuidado e ficar atento ao noticiário para ver quais são as cenas dos próximos capítulos. Bom, é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Curta a página do Vale no Facebook, se inscreva no canal do Vestibular em Cena e, é claro, no Historizando também. Um beijo. Esse nome desse cara infeliz, Kim Jong-un. Kim Jong-un. Dessa edição, que esse maluco, edição, porém, edição, que dominava a Coreia edição. Ai. Beijo.